Segundo Samuel, capítulo 12. Irmão, olha, eu vou falar, hoje o negócio, a chapa hoje vai esquentar. Até ligamos o ar para dar uma refrescada. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Me usa para falar com os teus filhos. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse para Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse para Davi: você é esse homem. Assim o Senhor, o Deus de Israel, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos, diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha, meus irmãos, a história é uma história muito conhecida. Embora nós fizemos a leitura apenas do capítulo 12, do verso 1 até o verso 12, mas eu quero recomendar a leitura. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Leia, você vai pegar detalhes da história. Você vai ver muita coisa importante ali que Deus vai abençoá-lo ainda mais. Ainda mais. É uma história conhecida. É a história que traz a memória para nós pensarmos juntos aqui uma bobeira que o Davi deu na vida dele. Era tempo de guerra e Davi tinha soldados à disposição dele. Um dos soldados se chamava Urias. Urias, ele era casado com a Batseba, cada um fala de um jeito. O importante é nós sabermos que ela era mulher do Urias, ponto. Cada um daí fala do jeito que quiser falar o nome da mulher.
ela estava tomando banho um dia na varanda. Enquanto ela tomava banho, o Davi, ele viu ao longe ela tomando banho, ele viu. E ele gostou do que ele viu. E ele pediu para trazê-la até ele. E ele acaba se envolvendo com ela. Ocorre que ela era casada. E sendo ela casada, ele acaba agindo de uma maneira errada. Primeiro, porque tomou uma mulher casada. Segundo, porque para resolver o problema do jeito que ele achou que seria melhor resolver, ele pega o marido dela, o Urias, e ele põe o Urias na frente das fileiras de batalha. Então os soldados, eles marchavam em fileira e coloca o soldado na primeira fileira. Primeira fileira é certo que geralmente são os que primeiro morrem. Geralmente. Então ele coloca na primeira fileira, por quê? Porque ele queria resolver o problema. Ele queria resolver o problema. Eu estou resumindo o resumo do resumo. Por isso eu já recomendei. O capítulo 11, o capítulo 12 trará mais detalhes dessa história. O fato é, o soldado Urias acaba morrendo na batalha, e o Davi acaba consumando um relacionamento, um relacionamento que não era permitido a ele nem a ninguém. Então, dentro desse contexto de história, entra um personagem chamado Natã. Natã era um profeta, um homem de Deus. E aí o Natã vai até o Davi para conversar com o Davi. Eu acho interessante que o Natã, ele usa de figura de linguagem para facilitar a história. Então ele não chega já para Davi escancarando a situação. Ele chega para Davi, ele vai temperando a situação. Ele conversa com o Davi, ele leva o Davi a entrar na história, até que o Davi chega a dizer: quem fez isso tem que morrer. E é aí que o Davi ouve, então: o problema é que quem fez isso foi você. É aí que está o problema. Aí nós estamos aqui pensando na vida do Davi, no exemplo do Davi. Eu até de manhã comentei com os irmãos, não lembro onde eu vi, eu vejo, antes de eu dormir, eu e o Luiz, nós assistimos juntos vídeos do Instagram. Ele gosta de ver, eu gosto também, assistimos um pouco, até que dá o tempo para poder deitar e dormir. Ontem nós vimos um vídeo do Fatos Curiosos, que se você dorme virado para o norte, mas você acha que nós sabemos onde nós estamos, vai saber qual que é o lado que é o norte. Se você dorme virado para o norte, você descansa mais, tal, desliga e entra. Então, isso teve uma explicação científica. Ele falou: é verdade, papai? Eu falei: é verdade, filho. Vira para a parede e vamos dormir. Ele virou, eu virei também, nós dois cochilamos, virado para o norte. Saber para que lado que está o norte agora. Bom, enfim. E eu vi, num desses vídeos eu vi algo que eu achei legal de pensar, e por isso eu propus pensar de manhã. Quando se fala da moeda, a moeda tem os dois lados. Um lado é a cara, outro lado é o valor. E aí eu achei pertinente nós pensarmos juntos. Porque às vezes, você já ouviu talvez o ditado de ouvir os dois lados do disco. O disco, tudo bem que era o disco de vinil,
aqueles discão antigos que você comprava por causa de uma música. Era um disco que tinha uma música legal. Você ficava ouvindo aquela música, você riscava aquela música, pronto. Estragou, perdeu o disco. É desse disco aí. Os mais jovens, os adolescentes, nem vão saber o que é isso. Não vão saber o que é fita cassete. Não vão saber o que é fita cassete. Enrolar com a caneta Bic. Você lembra, sim ou não? Quem enrolou fita cassete com caneta Bic aí? Eu sei. Eu sei. Eu tô com 50, irmão, mas não tô com 50 sozinho, não. Tem mais uns aí que estão com 50 e até um pouco mais que 50. Enfim, eu estava falando sobre os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda. Se alguém ouvisse ou visse o Davi, a situação do Davi, e não soubesse o que estava acontecendo ao certo, podia ouvir a história de uma forma. Acontece que a história, ela teve um lado, mas ela teve o lado que foi escancarado por Deus na vida do Davi. Deus enviou o profeta na casa do Davi para conversar com o Davi. E quando eu falo da moeda ter o lado da cara e da moeda ter o lado do valor, aqui nós vemos o Davi, não era à toa que ele era chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele fazia e fez muita arte, mas ele de pronto ele se arrependia, ele reconhecia o erro, ele reconhecia a falha. E isso é importante para nós pensarmos juntos aqui, porque nós estamos no 5º passo da salvação. E às vezes nós estamos buscando salvação para determinadas áreas da nossa vida que exigem de nós um posicionamento de arrependimento. Então, se você gosta de anotar, pode anotar. O passo de hoje é o arrependimento. O Natan vai conversar com o Davi. E o Natan fala com o Davi. E o Natan expõe ao Davi a situação. E o Natan faz o Davi pensar a respeito do que ele havia feito. Aos olhos da sociedade, 3 pecados são muito terríveis: matar, roubar, adulterar. Aos olhos da sociedade, esses são os 3 pecados principais. Não é contabilizado, por exemplo, o pecado da fofoca. E olha que o que tem de gente fofoqueira por aí não é pouco não, hein? Então, uns homens fofoqueiros, falar para os seus homens fofoqueiros vieram de manhã, hoje à noite não veio nenhum homem fofoqueiro. Tem homem fofoqueiro, tem mulher fofoqueira. Meu Deus. Gente mentirosa, então, ó. Tá assim. Só que o que é pecado aos olhos da sociedade? Matar, roubar, adulterar. Aí, irmã, nós vamos pensar juntos aqui na história do Davi, mas nós vamos pensar trazendo a aplicação para a nossa realidade. Porque aí cada um escreve, eu incentivo a escrever, se você não escreve, aí é com você, mas eu incentivo a escrever, cada um escreve o que está buscando de salvação em Deus. Aí tem um que está buscando a salvação para o casamento. E às vezes o casamento está passando por um aperto terrível, porque a mulher ou o homem está precisando de um ajuste. Precisa de um ajuste. Tem casamento que não vai. A mulher pega e judia do homem. Tem mulher que judia de homem, irmão. Uma vez aqui, eu nem sei, e se tiver aqui agora também não sei quem é, não vou falar o nome, mas vou falar a história. Uma vez aqui eu falei de mulher que judia de homem, que bate. O irmão estava junto com a gente aqui com o braço engessado, eu não sabia. Quem quebrou o braço do irmão? A irmã, mulher do irmão, quebrou o braço do irmão.
Depois vieram falar, pastor, o senhor não sabe, a irmã lá quebrou o braço do irmão. Falei, verdade, conte mais, vamos fazer fofoca. Gospel aqui, nós tudo. Tem mulher que bate no marido e tem marido que bate na mulher. Nenhum nem outro é certo. Nenhum nem outro é certo. Não é só bater. Existem outras tantas questões que muitas vezes são mal resolvidas dentro do casamento. Aí, de repente, a gente tendo a oportunidade de pensar junto de salvação para o casamento, nós ouvimos aqui, o profeta Natan foi confrontar o Davi. Aqui o profeta Marcos está sendo usado para confrontar a igreja. Sendo usado para confrontar. Às vezes a pessoa ela precisa de salvação na vida profissional. Na vida financeira, falei até de manhã com os irmãos, comentei com os irmãos, vida financeira, às vezes a pessoa não é dizimista, não é ofertante, isso aí é pecado, está na Bíblia. Roubarás o homem a Deus, acho que é assim, agora baralhou a cabeça aqui. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Roubar é pecado, mas a pessoa rouba a Deus e acha que está tudo bem. Ela rouba e está tudo em ordem, está tudo tranquilo. Só que ela quer o quê? Salvação na vida financeira. Salvação. Aí ela vem para um culto de salvação. E ela ouve que Deus falou com o Davi e provocou na vida do Davi a reflexão do que havia sido feito de errado. Enquanto a pessoa não entender que algumas coisas têm que ser colocadas no lugar, pode fazer quanta campanha quiser. Pode fazer. Tem pessoa que precisa de salvação para a vida profissional. Eu falo aqui, você cansa de ouvir eu falar, mas eu continuo falando, eu vou continuar falando. Compromisso, tem gente que não tem compromisso com a empresa. A pessoa faz campanha para salvação na vida profissional. Chega atrasado, sai mais cedo. Até comentei de manhã, né? Comentei de manhã falando de um meme que tem aí na internet, que o rapaz, eu não sei como que é o nome do perfil dele no Instagram, ele fala assim, ô supervisor! Já viu? Quem viu isso daí? Ninguém viu esse vídeo? Mas só eu que fico vendo tontice de noite, né? Vocês vão ler a Bíblia e eu fico vendo bobeira, né? Ele fala, supervisor, hoje eu não vou trabalhar, tá sol, vou para a praia. Cara de pau. Aí ele falta e manda mensagem em vídeo para o supervisor. É um meme que ele desenvolveu, muito, muito bem produzido, diga-se de passagem. Hoje eu estou espirrando, vou no médico, dá 3 dias de atestado. E assim ele leva a vida. Está cheio de profissional assim. Está cheio de profissional assim, por qualquer motivo falta e vai buscar atestado no médico. E tem uns que tem até esquema já para pegar atestado. Nem em médico vai. Nem em médico. Irmão, só que a pessoa quer o quê? Ela quer resposta na vida profissional. Tem gente que quer resposta de salvação na família. Na família. Briga com todo mundo dentro da família. Fala de todo mundo na família. Tem uns que quer resposta com um filho, com a filha. Falei de manhã, tem gente que busca resposta para o corpo, a cura divina. Aí eu comentei, falei de uma situação que eu estava provocando na minha vida. Eu ia dormir tarde. Quando eu pegava no sono, dava 3 horas da manhã, eu levantava para fazer oração, aí ficava lá acordado, a hora que eu levantava a grog, tinha vez que eu estava gravando a oração, aí eu tinha que escutar de novo o que eu gravei da oração, porque eu não sabia o que eu tinha falado. Meu Deus, era uma bagunça, um sono tordoado, aí 6 da manhã estava em pé de novo, isso desenvolveu uma labirintite em mim, coisas que eu nunca tive na vida, acabei vindo a ter, aí eu fui buscar ajuda no médico para corrigir isso daí, e graças a Deus melhorou e muito, eu tive que rever algumas coisas. Tem coisas que nós mesmos acabamos fazendo de mal para o nosso corpo. Alimentação, descanso, por exemplo, para não falar de outras tantas coisas que fazem mal para o corpo. Então o exemplo do Davi,
O exemplo do Davi, qual foi a bobeira que o Davi deu? O Davi deu a bobeira de trair o Urias, saindo com a mulher do Urias e posteriormente encaminhando o Urias para frente da batalha para morrer. Essa foi a bobeira do Davi. Mas quantas e quantas bobeiras que nós damos. E por conta das bobeiras que nós damos, nós acabamos entrando em situações desconfortáveis em nossa vida. A proposta de reflexão dessa noite é essa. O Davi foi confrontado. Nós precisamos fazer esse tipo de enfrentamento. Nós. Opa, pera lá. Que tipo de mãe eu tenho sido? Que tipo de pai eu tenho sido? Que tipo de filho eu tenho sido? Que tipo de profissional eu tenho sido? Que tipo de ovelha eu tenho sido? Que tipo de pastor também eu tenho sido? Que tipo de irmão em Cristo eu tenho sido? Que tipo de amigo eu tenho sido? Que tipo de líder eu tenho sido? É importante nós fazermos esse tipo de confronto, de enfrentamento, nós. O Espírito Santo está nos colocando aqui nessa noite para pensarmos juntos, porque às vezes existem questões que nós estamos buscando resposta, mas que enquanto nós mesmos não fizermos o ajuste na nossa vida, a resposta não vai chegar. Aí corre o risco de nós sermos bombardeados, porque o nosso inimigo ele é perito em bombardear a nossa mente. Aí ele vai falar para nós, é porque você não é isso, porque você não é aquilo, porque você não é aquilo outro. Ele vai começar a te acusar, ele vai começar a falar para você que você não é crente direito, ele vai falar que você está na igreja errada, aí ele vai falar até do seu pastor, esse seu pastor aí não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. O inimigo ele sabe como trabalhar na mente da pessoa, para que a pessoa perca a resposta, a bênção, o milagre que Deus tem para fazer na vida da pessoa. Ele sabe. Então é importante nós fazermos esse tipo de enfrentamento. Epa, pera lá. Como que eu estou? Eu vou falar uma coisa, irmão. Eu não vou falar faltando com respeito. Você sabe disso. Mas eu vou falar. Eu não corto volta. Eu vou falar. Tem gente que não escreve. Você sabe por quê? Porque não quer ser confrontada por aquilo que está no papel. Porque a pessoa sabe que se ela escrever, ela escreveu, é como se fosse um documento escrito por ela mesma. Eu preciso rever isso aqui, eu tenho lá meu material de oração que eu vou orando, eu vou escrevendo. Eu tenho hora que eu olho lá no meu material e falo, nossa Deus, fui eu que escrevi? Castigo, agora vou ter que dar um jeito nisso daí. Está fora do lugar, mas se está no papel é porque tem que ser mudado. Quem que tem que mudar? Sou eu. Então eu tenho que me posicionar. Arrependimento, irmão. Arrependimento é uma coisa importante na vida de qualquer um de nós. Todos nós erramos. O negócio é que às vezes, e eu costumo falar aqui, conversar com você, não aceite a pecha de ser um super crente. Não aceite a tarimba de ser um super crente. Não aceite que ninguém olhe para você e fale, esse aqui é um super crente, uma super crente. Não aceite, irmão. Não tem isso, não. Não tem isso. Se nós aceitamos esse tipo de situação sobre a nossa vida, nós vamos cair numa armadilha, porque todos nós somos falhos. Porque todos nós somos pecadores, porque todos nós erramos. Se o Davi, que era o grande rei de Israel, errou, você acha que eu e você não vamos errar? Fala para quem está pertinho de você assim, cuidado, para não cair em armadilha. Agora você vai falar assim, com carinho, claro, né, irmão? Mas você vai falar com jeito de profeta. Vai falar assim, o coração do homem é enganoso. Cuidado, para não cair em armadilha. Irmão. Se nós não tomamos cuidado, ele prega uma peça em nós.
Ele faz com que nós acreditemos que nós somos aquilo que nós não somos. E aí, quando nós damos a primeira bobeira, ele fala: está vendo só? Agora você vai lá na igreja. Você acha que Deus vai ouvir sua oração? Você acha que Deus vai te aceitar? Você acha mesmo que você merece o que Deus está fazendo? Ele não é bobo. Pelo contrário. O nosso inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Então ele vai armando situações para fazer com que nós nos sintamos o pior dos piores. É o jeito que ele trabalha. O Davi caiu. Caiu na bobeira, errou, fez o que não era para fazer. Agora o Davi está sendo confrontado. Quem vai na porta da casa dele? O profeta. Posso falar com você? Rei, tem uma história para contar para você. Posso contar a história? Conta a história. E aí o profeta conta a história. Quando ele vai contando a história, você vê que o Davi prontamente, a cabeça dele já está pronta. De imediato ele fala: tem que morrer. Porque é assim, nós nunca vamos imaginar já de imediato que o problema está em... Nós sempre vamos transferir o problema. O problema não está comigo, o problema está com a Márcia, minha esposa. O problema está com o Luiz Felipe, meu filho. O problema está com o meu patrão. O problema está com o meu encarregado, com o meu supervisor. O problema está com o meu irmão, com a minha irmã. O problema está com o meu sobrinho, com a minha sobrinha. O problema está com o meu irmão em Cristo, com a minha irmã em Cristo. O problema é aquilo que é conhecido como síndrome de Adão e Eva, que vai repassando a responsabilidade ou a irresponsabilidade. Não caia em armadilha. Não caia. Tem algum problema? Tem alguma dificuldade? O Davi, ele foi confrontado. Quando ele é confrontado, ele assim que ele entende, é você, ele não fica falando: não, mas você tem que entender, né, Natan? Eu estava de boa, na minha casa. De repente, eu vejo uma mulher lá. Aí a mulher, tanto lugar para tomar banho, vai tomar banho em cima da casa dela. Não dá, eu também sou de carne, né? Que essa é uma das desculpas mais esfarrapadas que tem. Eu sou carne. Por isso que está na Bíblia. Vigie e ore. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a pessoa não vigia e nem ora, aí vai querer falar que é de carne. Então, antes de falar que é de carne, tem que falar: eu estou vigiando e eu estou orando. Falamos disso domingo. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito. O qual você alimentar vai vencer a batalha. Então a gente tem que alimentar o espírito. O Davi, ele é confrontado e quando ele vê que ele fez a besteira, ele faz o quê? Ele fala: eu pequei. Pronto, vacilei, dei bobeira. Pronto. Ele entende, ele faz a reflexão ali na hora, ele entende e ele se posiciona diante do erro. É isso que eu e você, todos nós que estamos aqui dentro desse templo, todos que estão online conosco, todos nós precisamos fazer. Diariamente, uma reflexão. Como é que nós estamos em cada área da nossa vida? Tem alguma coisa que nós precisamos mudar? Tem alguma coisa que nós precisamos melhorar? Tem alguma coisa que nós devemos nos arrepender? Se devemos, então o arrependimento, ele não é para hoje. O arrependimento, ele é para ontem. É para ontem. Alguns textos bíblicos para finalizar a conversa e irmos embora para casa. Atos 3,19. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependa.
Deus nos colocou hoje aqui neste mesmo ambiente para dizer para nós assim, ó, o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida. Arrependa. Se tiver alguma coisa para arrepender, se arrepende, irmão. Se tiver que rever alguma coisa, reveja. O que esconde a transgressão, diz a Bíblia, nunca prospera. Mas o que arrepende e deixa, confessa e deixa, esse aí, ele vai encontrar de Deus a misericórdia. Está aqui, outro texto, Lucas 13, 3. Não, eu lhes digo, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, 3. Lucas 13, 3. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também o quê? Está na Bíblia. É assunto que nós temos que aprender e lidar com ele. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de salvação. E a salvação, ela passa por sobre a nossa vida, ela passa para que nós tenhamos a nossa história transformada. E uma das chaves é o arrependimento. Outro texto, 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Diz assim: o Senhor, olhe esse texto. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao... Aí tem gente que fica fazendo a coisa errada. E como não está dando problema nenhum, não está dando rolo nenhum, para o Davi estava tudo em ordem. Para o Davi estava tudo em ordem. Aí Deus mandou Natan na casa dele. Vai lá, Natan. Vai conversar com ele. Vai falar para ele que ninguém viu, mas eu vi. Meu Deus do céu. Eu não sei você. Se sou eu numa situação dessa, capaz até de fazer nas calças. Meu Deus. O senhor viu, Deus? O senhor viu? Achei que eu tinha feito tão bem que ninguém tinha visto. O senhor viu, Tem gente que pensa que as coisas vão andando assim, ó. Mas leia o texto, vamos ler a Bíblia junto, ó. O Senhor não demora. Ele não demora. Às vezes, o que Deus faz? Ele estende sobre a vida da pessoa misericórdia. O texto fala disso. Quem sabe? Ele não quer, está aqui o texto. Ele é paciente e não quer que ninguém pereça. Só que às vezes a pessoa ela pensa, não está dando nada mesmo, então... não é que não está dando nada. É que Deus está dando para a pessoa o tempo do arrependimento, o tempo da mudança. É sério. É um texto sério. É um texto sério. Aí ele fala assim, ele espera, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, irmão, irmã, eu não sei. Eu estou conversando com você e eu não sei o que tem, o que não tem, o que está, o que não está. Eu não sei, eu não vou ficar aqui sorteando palavras para ver se acerta uma ou outra pessoa. Não, nada disso. Eu vou dizer para você com a cabeça boa, os olhos abertos, eu vou dizer assim, de Deus não se zomba. Não se zomba. Às vezes Ele permite, no decorrer de um tempo, que a pessoa continue. Ele não está apoiando a pessoa, Ele está permitindo para ver se a pessoa se arrepende. Ele quer que a pessoa se arrependa. O texto está aqui. O texto mostra isso aí, está aqui. Porque Ele quer arrependimento.
Outro texto, Mateus 4,17. Mateus 4,17. Diz assim: daí por diante Jesus começou a pregar. Bom, então agora Jesus vai começar a pregar. Jesus começa a pregar. Pregação, primeira pregação de Jesus. Está aqui. Faça o quê? Jesus vai começar a pregar. Tem casa, tem carro, tem aumento de salário, tem muito dinheiro no bolso. Pega o aviãozinho aí, igual o Silvio Santos faz. Tchu, tchu, tchu. Jesus começou a pregar. E ele prega o quê? Arrependimento. Comentei de manhã também, né? Você vai gravando, né? Você vem 2 vezes, você vai gravando. Às vezes, para nós convidarmos alguém para vir para a igreja, nós temos que convidar assim, ó, vamos lá na nossa igreja, tem ar-condicionado, uma cadeira relativamente confortável, tem sala de aula para as crianças, tem estacionamento para guardar o carro, o portão fica fechado na hora do culto, tem gente intercedendo por você, tem café com biscoito para o pessoal, na chegada e na saída. Vamos lá. Às vezes nós convidamos assim, né? Apresentando o que nossa igreja tem para oferecer, que não é nada perto de muitas outras por aí. E nós não dizemos assim, ó, é importante você ir para a igreja, é importante você entregar sua vida para Jesus, senão você vai acabar indo para o inferno. E Jesus não quer que você vá para o inferno, Ele quer que você vá para o céu. Mas é duro não? É duro, não é? O que você acha? Sim ou não? Você vai convidar alguém para vir para a igreja com vocês e fala, viu, vamos para a igreja. Jesus está voltando. Precisa se arrepender. Você vai fazer assim? Não faz, né? A gente fala, vamos lá, você vai ver, é gostoso. Nossa, fulano está indo lá. É uma benção. Mas não fala para a pessoa. O pecado mata. O pecado mata. É só coisa para a gente pensar, irmão. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de salvação. Jesus está pregando aqui, ó. Jesus pregando. Arrependam-se, pois o reino dos céus está. É muito mais fácil para o pregador pregar e fugir de alguns temas que são temas de difícil absorção. É muito mais fácil vir aqui eu não ficar falando de adultério. Quem quiser adulterar, que adultere. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil não falar da bebida. Ganhe mais pessoa com isso. Você deixa a pessoa, quer beber, beba. Hoje é sexta-feira. E vamos embora. Sextou, é mais fácil. É mais fácil você vir aqui pregar e não ficar falando de santidade. Uma vez uma pessoa falou, eu estava no início do ministério, uma pessoa falou assim, Marcão, não fique falando de santidade. Santidade não enche a igreja. Ai, meu Deus do céu, eu fico só. Até hoje eu penso, como que uma pessoa tem coragem de falar uma besteira dessa? Se está escrito na Bíblia que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu fico pensando, cada um fala o que quer falar, pensa o que quer falar. Eu estou tentando convidar você para pensar assim, irmão. Irmã, eu e você, nós não estamos aqui reunidos para passar o tempo, para distrair nossa cabeça, sim ou não? Nós estamos reunidos aqui porque nós queremos chegar no... E para chegar no céu existem algumas coisas a serem observadas. No dia a dia, no dia a dia. Ó o Davi, olha para o Davi. Davi, e aí? Foi mal. Eu pequei contra Deus. Quando ele fala, eu pequei contra Deus, deixa eu pegar aqui, ó, verso 12 de 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, opa, não é primeiro, é 2 Samuel, perdão. 2 Samuel 12, verso de número 13. Eu falei 12, 12, mas é 12, 13. 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel 12, 13, ó. O Senhor perdoou o seu, você não. Depois que em Davi foi gerado o quê? Arrependimento.
É importante a gente pensar e aplicar na nossa vida. Você não morrerá, seu casamento não morrerá. Se não tiver arrependimento, o casamento vai acabar morrendo. O casamento vai acabar morrendo. O arrependimento, ele traz vida para o casamento. Está aqui, ó, é só ler. Se não tiver arrependimento, a vida financeira, a vida profissional vai acabar morrendo. Vai acabar na rua da amargura. Tem que ter arrependimento. O arrependimento ele salva, ele traz vida. Pense, irmão, pense. Pense, o que você está buscando em Deus aí? Pensa. Procura ajustar, pede ajuda dele, conversa com ele. Deus me ajuda. Me ajuda, eu quero fazer um ajuste. E Deus vai te responder. Aqui Davi, na hora, ó, eu pequei contra o Senhor. Pronto, eu vacilei, eu bobeei, pequei. E Davi já dá de encontro a palavra. O Senhor não vai. O Senhor te perdoou, você não vai. Fica em pé, por favor. A conversa foi clara, sim ou não? Irmão, nós devemos nos arrepender. Nós devemos nos arrepender. Todo dia. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão. Peça perdão. Outro dia, numa conversa que eu tinha, eu dizia assim, ó, pedir perdão não é coisa do coração. Não é, não é. Eu não senti vontade de pedir perdão ou de perdoar. É uma armadilha e você vai cair se você ficar com esse entendimento. É igual comida. Você não come porque você sentiu vontade de comer. Você come porque você sentiu a necessidade de se alimentar. Perdão é necessidade, necessidade. Peça perdão por entendimento. Olha, de verdade, eu não queria perdoar. Vontade eu não tenho, mas eu vou perdoar porque eu entendi que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Pensa nisso, irmão, pensa nisso. Cuidado para não cair nessas armadilhas. Eu não senti no coração. Tem gente que ainda não é batizada porque não sentiu no coração. Vai por esse caminho. Está na Bíblia. Aquele que sentir for batizado será salvo, não está? Então pronto. Cuidado, são armadilhas. Para a pessoa viver a vida de fé dela por sentimento. E nossa vida de fé não é vivida por sentimento. Ela é vivida por fé, por crença. Converse com Deus agora, vai? Converse aí, por favor. Leve seu pensamento. Se tem alguma coisa que precisa ajustar, irmão, vai, converse com Deus. Pastor, eu falei mal de não sei quem. Se arrependa. Se você tiver a oportunidade, converse com a pessoa, peça perdão. Pastor, eu dei um soco na cara de não sei quem. Se dá para pedir perdão, peça perdão para a pessoa que você deu um soco na cara. Pastor, eu briguei. Se você puder, faça isso. Começa aqui já, aqui. Converse com Deus, fala, Deus, nossa, falei para o meu marido que não era para falar, me perdoe. Converse com o seu marido, pede perdão para ele. Mesmo que depois ele queira botar banca para cima de você, peça perdão. Deus vai honrar você por causa da palavra dele. Puxa vida, acabei tratando mal minha esposa, hein? Não era para ter feito aquilo. Vai lá, conversa com a sua esposa. Não tem essa de ser machão e não pedir perdão, que machão não se arrepende. Vai lá, machão, e pede perdão para sua esposa, pede perdão para o seu filho. Dá um abraço no seu familiar, no seu amigo. Vai lá, que no arrependimento tem salvação. Deus muda histórias, Ele muda situações a partir do arrependimento. E eu sei que às vezes o coração parece que está tomando uma facada de tanto que dói. Eu sei como que é. Eu sei porque eu já fui traído de tantas formas. Eu sei como que é. Você não precisa me falar não, porque eu sei o que é a dor da traição. Eu sei o que é a dor da humilhação, a dor da injustiça. Eu sei.
Eu sei. Fale com Deus. Meu Deus. O Senhor é poderoso para mudar situações. A tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 fios. Ela penetra em nossa vida a ponto de separar juntas e medulas. Ela tem poder de discernir pensamentos e intenções do coração. Eu sei que a tua palavra está alcançando corações nessa noite. E talvez nós tenhamos pessoas que estão ou aqui no templo, ou em suas casas, com uma bola na garganta, porque sabe que deu bobeira, sabe que vacilou, e agora não sabe o que fazer para resolver o problema. A palavra-chave para essa noite é arrependimento. Toca na vida de todos nós, começando pela minha vida, para que tudo que eu tenho que fazer de novo, que eu tenho que corrigir, eu também faça essas devidas correções, em nome de Jesus. Diga amém. Diz assim, eu entrego o 5º dia da campanha ao Senhor.